Eu sou Sandra Martinhago, presidente do Instituto Nefesh e criadora do Método PCA. Eu estou nessa Semana Santa trazendo algumas meditações de alguns elementos dos textos bíblicos que muitas vezes ficam esquecidos. Não há nenhuma intenção minha de que o texto seja teológico. A ideia aqui é deixar o nosso cérebro racional se desligar do real. Quem sabe assim, em seu lugar, no nosso cérebro emocional, onde não há julgamentos, não existe culpa, não existe certo ou errado, mas existe a experiência sensorial, existem as emoções, onde existe a presença do amor, nós possamos nos abrir à graça de Deus. E podemos, assim, fazer um novo olhar para a nossa história. Eu espero que você aproveite essa quarta meditação. Se você não viu as outras, é só ir lá no YouTube, no canal do Instituto. E se você estiver gostando, clica aqui embaixo, deixa o seu joinha, compartilhe com seus amigos e se inscreva no canal, aperte o sininho. Então, como de costume, se acomode, sente um lugar confortável, seguro e se permita deixar a sua imaginação, o seu subconsciente, conversar com você. Hoje nós vamos fazer um olhar para as 30 moedas de prata que Judas ganhou em troca da informação de revelar quem é Jesus. De revelar aonde ele era acostumado a ir com os seus amigos, com Jesus. Qual era o lugar de reclusão de Jesus? Onde eles ficavam a sós, Jesus e seus amigos. Quem sabe esse lugar onde ele restabelecia suas forças para entrar de novo em comunhão com Deus. Um lugar que Jesus abria o seu coração e ensinava muitas coisas. Embora muitas vezes os discípulos não compreendessem muito bem o que Jesus lhes falava. Tudo bem. E essa história começa na última ceia de Jesus com os seus amigos e os apóstolos. Jesus, num determinado momento da ceia, dá um comando a Judas e diz assim: Judas, o que tendes de fazer, faze-o depressa. Judas se levanta e se dirige então ao templo. Foi ter com os sacerdotes do templo. Chegando lá, ele começou a negociar com esses sacerdotes. Ele queria saber quanto valeria a entrega da informação que os sacerdotes tanto queriam. Eu imagino que Judas teve uma boa intenção. Talvez, como ele buscou realizar essa boa intenção, os resultados que as suas ações trouxeram é que pode não ter sido a que ele esperava. Eu quero acreditar que, apesar do resultado da ação de Judas ter sido tão trágica, a primeira intenção, o que lhe moveu de princípio, era bom. E o fato de Jesus, naquele momento da ceia, não ter lhe desmascarado na frente de todos os seus amigos, diante daquilo que Jesus já sabia, Jesus já conhecia a sua intenção. E o pior de tudo foi que ele lhe deu uma ordem para que ele fosse fazer o que tinha que ser feito e que fosse fazer isso logo. Tudo isso pode ter feito Judas pensar que no final tudo daria certo. Afinal, Jesus não colocou nenhum obstáculo.
não lhe chamou a atenção, não lhe expulsou do grupo, tudo parecia estar indo tão bem. Então Judas se foi. Chegando no templo, ele fala com os sacerdotes. Só que naquele momento, ele tinha sim uma boa intenção. E os sacerdotes também tinham uma boa intenção. Eles queriam preservar a fé dos judeus. E esse Jesus, ele trazia alguns conceitos não muito conhecidos pelos sacerdotes, não era conhecido pelos saduceus. E isso acabou fazendo com que eles acreditassem que essa nova seita criada por Jesus pudesse comprometer a reputação deles. Então, eles pensaram que era bom terminar com essa turma, com esse povo que se levanta com essas ideias tão revolucionárias. Principalmente, eles trazem um conceito de um Deus tão próximo do povo, um Deus de amor, um Deus que é misericordioso e que perdoa todos os pecados e que eles podem chamar de Pai. Isso tudo está colocando em risco todos os rituais dos fariseus para agradar a Deus. Então, depois de se acertarem ali mesmo no templo, Judas se prepara para receber as 30 moedas de prata pela informação oferecida para os sacerdotes. Enquanto a conversa estava acontecendo entre Judas e os sacerdotes, havia uma outra conversa acontecendo no templo, a conversa das moedas. E eu fico aqui imaginando a conversa das moedas de prata. Eu sou capaz de ouvir a conversa delas lá no templo. São 3 moedas, cada uma vindo de um lugar diferente. Elas não estão bem certas do que está acontecendo ali dentro do templo. Mas elas estão ali, no templo, um lugar santo, um lugar da presença de Deus, simplesmente conversando. Nesse instante, uma pergunta para a outra, de onde elas vieram? E as histórias começam a aparecer. A primeira diz assim: eu estava nas mãos de um senhor muito nobre. Ele era um grande negociador. E por isso, eu sempre vivi de casa em casa, na casa de muitas pessoas poderosas. Como eu tenho um valor muito alto, os ambientes que eu pertenço, os ambientes que eu convivo, são ambientes de muito requinte, ambientes de ostentação. Eu posso dizer que sempre tive uma vida muito boa. Mas um dia, o meu Senhor se deu conta de que eu já não importava para Ele. Ele conheceu Jesus. E nesse dia, Ele foi tocado em seu coração. E Ele me deixou aqui no templo. Mas eu imagino que agora a minha vida vai mudar. Porque com esse outro Senhor que eu tinha, eu era capaz de dominá-lo com todas as coisas que eu podia comprar. E acabava enchendo ele de ostentações. E a outra começou a contar então a sua trajetória. E ela dizia assim: eu também estive nas mãos de muitos homens de posses.
Só que teve um deles que simplesmente me ofereceu para um grupo de mulheres. E eu fui parar em uma determinada casa em troca de muitos prazeres. O poder que eu lhe proporcionei levou ele a se render aos mais baixos prazeres e aos mais cruéis vícios. E eu fiquei ali com aquelas mulheres, mas com uma mulher específica. Um dia, essa mulher teve um encontro também com esse Jesus e ele lhe salvou a vida. Não permitiu que ela morresse pelas mãos de acusadores. E ela, em completa gratidão, me ofereceu no templo. A terceira diz assim: nossa, a minha história é muito parecida com a de vocês. Eu estava a serviço de um cobrador de impostos. Ele não era muito amado pelo povo. Ele tinha muitas ações corruptas. Ele tirava valores indevidos dos outros. Sua vida era cheia de enganos e de trapaças. Mas um dia, ele também ouviu falar desse Jesus. Ele até subiu em uma árvore para vê-lo. Eu estava lá, no seu bolso. Escutei e presenciei todo o encontro. Era impressionante como esse homem conseguia trocar o senhorio que eu tinha sobre esse homem, a importância que eu tinha sobre a vida dele. Em pouco tempo, o Senhor da vida dele era Jesus. Ele recebeu tanto amor, tanta paz, que arrependido das suas ações indevidas, de usar indevidamente o dinheiro, me trouxe também aqui, para o templo. E as 3 moedas de prata começaram a fazer planos. Afinal, elas agora estavam em boas mãos. Elas estavam nas mãos dos sacerdotes. Elas estavam a serviço do templo. Jesus havia tirado delas o poder de seduzir. E elas diziam uma para a outra: é bem provável que agora nós vamos juntas poder trazer muitas coisas boas. E elas estavam falando sobre poder evangelizar, elas estavam falando sobre levar alimentos aos famintos, ajudar a reparar as injustiças, apoiar as pessoas em situações de calamidades, seja lá em qualquer lugar onde o povo de Deus precisasse, e que elas poderiam oferecer o mínimo necessário para que esse povo sobrevivesse. Estavam ansiosas para conhecer seu novo destino. Nesse momento, elas começam a escutar uma conversa. Elas estavam junto da bolsa de dinheiro de um dos sacerdotes. E perceberam que tem alguém pedindo uma quantia de dinheiro suficiente, uma boa quantia de dinheiro para que ele faça um pé de meia.
para ter isso, ele se propõe entregar Jesus a troco dessas moedas. As moedas entram em um sofrimento imenso. Para elas, teria sido muito melhor ter ficado na mão dos seus antigos senhores do que agora ser utilizada para atrair aquele mesmo que havia levado elas até o templo. Quando elas foram colocadas na bolsa de Judas, junto com aquelas outras mulheres, junto com aquelas outras moedas, se decepcionaram. Não queriam se prestar a esse serviço. Não queriam ser um dinheiro que contribuirá e que destruirá a vida de alguém para dar boa vida a outra pessoa em troca de traição, de mentiras, de engano, de difamação. Elas estavam preparadas para servir a Deus no templo. Não queria compactuar com essa trama de enganos, de acusações falsas. Imagina as moedas pedindo a Deus que não permita que elas façam parte de tamanha injúria. Elas dizendo que não queriam estar fazendo parte desse engano, dessa mentira, dessa traição. Era muito melhor estar com as prostitutas, com os corruptos, com os aproveitadores, do que ser instrumento de injúrias. E elas rezavam: Senhor, não permita isso. O desejo dessas moedas foi tão intenso que depois de Judas tomar consciência do mal que ele estava ocasionando a Jesus, depois que ele percebeu que Jesus não utilizou o seu poder para instaurar o seu reino naquele momento, Judas entendeu que o reino de Jesus não era desse mundo. Então ele tomou as moedas e as levou de volta ao templo. Jogou-as no chão. E as moedas então ali, de volta ao templo, com mais um arrependido. Mas agora é tarde. E elas diziam: agora nós nos tornamos impuras. O que as prostitutas, o cobrador de impostos e corrupto e o senhor injusto não conseguiram fazer com a gente? O ato de trair, de jurar falso, de mentir, fez com que não fôssemos mais dignas de estar no templo. Oh, meu Deus, não é justo. Não é justo que depois de tantos caminhos tortuosos por onde andamos, que tenhamos esse destino de não poder mais servir a Deus, de não poder mais estar a serviço do templo por causa da inveja, da calúnia, dos julgamentos falsos que levou à morte o Filho de Deus, que destruiu a vida do Filho de Deus. Eu faço parte dessa história. Mas dê-me, Senhor, um destino digno. Não podemos ficar aqui, jogadas no chão do templo, tão somente como objetos impuros. Tu destes a prostituta,
ao cobrador de impostos e ao nobre uma chance. Dê a nós também um lugar digno. Nesse momento, o Senhor escuta o clamor delas. E elas então são destinadas para que adquiram com o seu valor um campo para acolher aos estrangeiros. Esse lugar é chamado de campo de sangue, porque foi comprado em troca do sangue de Jesus. Esse campo agora dará descansos a corpos sem vidas de todos os estrangeiros. Não ficou em vão os desejos das moedas.